E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Esse homem, ele tinha uma aparência e eu não conhecia assim, né? Só que no céu tudo fica mais novo, né? Você tem aqui uma idade, você vai chegar lá, tudo se renova, né? O corpo é glorificado. Então era uma aparência bem mais jovem. E ele se apresentava a mim. Revelamento. E aí, naquele momento, irmãos, abria uma tela. E eu falei até para o Alexandre, eu conseguia estar num céu vendo uma cena na terra. E naquele momento o anjo do Senhor falava assim: você Ela vai tem uma ver uma labareda da experiência Nadira, hein? que você Vão lá no precisa canal ver. dela. É necessário. O meu pai escolheu você para ver os últimos dias deste homem. E esse homem, ele estava cultivando algo no céu. E quando eu olhava, irmãos, eu estava no céu, mas eu olhava para baixo, era como se fosse abrisse um telão, e eu me via nessa cena, este homem enfermo, num quarto, num leito, e eu vi uma enfermeira cuidando deste homem, né? E ali tinha um soro, eu vi esse homem como se fosse algo que doía a cabeça, muitas dores, de muita agonia. E aí aquela medicação ficava sendo injetada. E ali naquele momento o Senhor dizia: sabe quem é este homem? É esse que você está vendo, é o meu filho que está aqui comigo. Eu vou te mostrar os últimos dias. Por pouco ele perdeu a salvação, por pequenos detalhes. Mas eu quero te mostrar algo. E quando eu chegava ali, irmão, naquele leito, aquele homem falava. Eu estava vendo a cena que eu estava falando com aquele homem. E ele dizia assim: serva do meu Senhor, pode vir, se aproxima. Eu estou em agonia, mas eu preciso te falar algo. E ele dizia: você sabe quem eu sou? E eu dizia: não, eu não sei. Ele dizia: eu sou um missionário, Davi Miranda, da Deus é Amor. E eu falava: meu Deus, você foi em Manaus e eu vi falar de tantas coisas que você fazia no nome do Senhor, que paralíticos andavam. E eu comecei a conversar com aquele homem. E ele começava a sentir dor. E ele falava assim para mim: sabe por que você está aqui? Porque eu preciso te falar algo. Eu tinha um temor tão grande do inferno que eu fiz tudo pela sã doutrina do Senhor. Eu ensinei a minha igreja sobre a doutrina. Eu tinha um temor muito grande de morrer e ir para aquele lugar. Porque um dia eu tive uma experiência com Deus. E eu via muitas pessoas no inferno por causa de calça comprida, por causa de brinco, por causa de pintura de cabelo, até por cores extravagantes. Ele começava a falar para mim. E quando eu tive a minha experiência, eu era uma pessoa muito difícil. E quando eu tive essa experiência, Tem algum irmão do Rei do Té de Jeová que você conheça? Uma daqueles do manto mesmo, que tudo para eles é visão, tudo é revelação. A Bíblia eles querem que rasgue e jogue fora. É revelação. Manda para ele esse vídeo, que agora é uma irmã falando que teve uma visão com o Davi Miranda. Ela já disse no começo, parece que por poucas coisas ele perdeu a salvação, né? É ela que diz, não são palavras minhas. eu comecei a ter medo. E eu disse para Deus que eu não queria ir para o inferno. E eu perguntei para ele: do jeito que você falou com ele, eu também falei. E foi quando eu comecei a entender que nós precisávamos santificar o corpo, e eu comecei a ensinar a doutrina. E eu coloquei a doutrina de hábitos e costumes na minha igreja. E eu comecei a ensinar a viver isso. Eu era muito julgado, muitos criam, outros não. Mas chegou um tempo da minha vida que tudo ficou perfeito no meu ministério. Deus me usava muito, mas eu fui encontrada em falta com o Senhor. E eu falava: mas você fez tantas coisas,
eu não lhe via, mas eu ouvia falar dessa igreja. Você ouvia falar mal, porque eu fiz com que as pessoas fizessem isso. Eu dizia, como assim? E ele começava a falar, irmãos. Ele dizia, eu ensinei hábitos e costumes. Eu ensinei a doutrina do corpo. Sabe por que você está aqui? Porque Deus escolheu para esse tempo a igreja de vocês. Especificamente, Deus te deu uma pérola nas tuas mãos, mulher. Engraçado que o Davi Miranda falava que Deus só salvava na igreja pentecostal, Deus é amor. Quem lembra disso? Eu lembro que em seguida ele cantava Jubileu de ouro, na igreja pentecostal, Deus é amor. Fica todo mundo. Eu lembro até disso. Quem é da época vai saber se eu estou mentindo ou não. Então, vamos lá. E aí, tá precisando de música pro seu Comercial, vídeo? meu A Deus do céu. Slipstream é uma plataforma de música livre de direitos autorais com preço irreal. Voltando do comercial. E eu falava, por que você está falando? Porque o que Deus está fazendo na tua igreja é o que Deus disse que ia fazer na minha. Mas Deus não podia fazer, porque o coração é puro para isso. Mas o Senhor te deu um coração quebrantado. E é por isso que Deus fala contigo. Eu ensinei a doutrina do corpo perfeita, mas eu não ensinei da alma. Eu não tinha amor no ensino. E ele começou a falar para mim: Deus te ama e ama a criação dele, que ele te preparou para viver isso. Cuide dessa doutrina. Deus queria fazer na minha igreja o que ele está fazendo hoje. Eu tenho me alegrado porque chegou esse tempo no Brasil. E eu falava assim, mas eu estou só com 2 anos que Deus está fazendo. O Senhor está fazendo em 2 anos o que ele não fez a minha vida de ministério. Anos e anos de pastorado. Porque eu era duro de coração. Eu tinha medo do inferno, mas eu não ensinava as pessoas a ser misericordiosas. Não ensinava amor. Muitas pessoas desceram sem salvação, porque eles eram impecáveis nas vestes, mas o coração deles rejeitava a sã doutrina do Senhor. E isso foi visto mal aos olhos do Senhor. Muitas coisas eu coloquei na igreja, ele falava para mim, como regra, que não era de Deus. Deus, ele me respaldava pela minha vida de oração. Mas era por medo que eu tinha do inferno. E eu colocava aquilo como uma regra. E ele falava para mim, não foi Deus que mandou eu tirar a bateria da minha igreja. Mas eu achei que as pessoas iam pecar por causa disso. Eu tirei das igrejas. E ele Vou deixar o começou a link conversar depois comigo. no comentário fixado. E ele disse, você está vendo hoje. Sabe por que, que você me viu naquele lugar? Hoje você veio ver a minha cena dos meus últimos dias. Mas o que eu tenho para continuar falando contigo agora é lá no céu. Ele disse, mas tem algo que você vai entender. Você está vendo essa mulher? Ela está de calça. Tinha uma enfermeira jovem de calça. A minha família está preocupada com qual igreja vão cuidar e dividir tudo que eu deixei. E eu estou sendo cuidada por uma mulher que em outro momento eu estaria julgando, eu estaria criticando, porque eu não tinha misericórdia. E ele começava a falar para mim. Ele disse, se você não cometa os meus erros, porque Eu não nem sei o nome todos dela, só terão a sei o chance link que que eu eu achei o vídeo tive. dela. E quando eu saía dali, o Senhor me levava a sobrevoar. E eu via um lugar, uma igreja, irmãos, era como uma No igreja comentário fixado. muito grande, um templo assim muito grande. Ele tinha umas cores como assim azul, era como uma mistura de cores assim meio que colorida, como as cores do arco-íris, né? E eu vi essa igreja muito bonita. E dentro estava tendo esse homem estava agonizando, irmãos, no leito. E ele sozinho, não tinha familiar ali. E eu via uma grande reunião de família.
Eu vi Deixa eu falar uma coisa aqui muito interessante. Quem aqui já assistiu meu canal de podcast? Quem já foi no Vai Vendo Podcast com André Carpano? Coloca assim que você encontra, que tem um outro canal chamado Vai Vendo Podcast, mas o meu é Vai Vendo Podcast André Carpano. Quem já foi lá? Tem uma matéria que eu fiz com o Tenório. Aliás, um podcast com o Tenório. O Tenório fala sobre isso. O Tenório foi advogado do Sérgio Sora, onde, por sua vez, conheceu o missionário Miranda, e ele testifica isso, que foi almoçar em um determinado lugar, estava o Davi Miranda sozinho. Ele ressalta que quando tinha festa em família, ele ficava sozinho, ninguém se importava com ele, porque as pessoas não gostavam da pessoa dele. Ele era alguém difícil de viver. Palavras do Tenório, não são do André Carpano. Apenas estou repetindo o que ele disse no podcast. Quem quiser depois dá uma procurada lá. Vai vendo podcast André Carpano. Coloca assim que vocês vão ver lá. via filhos deste homem. Eu sabia porque o anjo do Senhor falava: olha, aquela é a filha dele e tal. E me diziam os nomes. E aquele é o filho. E começava a falar que aquela ali é a esposa. Eles estão discutindo. E eu via, irmãos, tudo aquilo que eles conversavam numa bancada com um monte de homens assim bem vestidos de terno, de crente, mulheres, e eles estavam discutindo a política interna daquele ministério, o fim, como é que seria o fim daquele ministério depois da morte daquele homem. E eles estavam naquele momento de discussão, e o anjo do Senhor disse: agora vai começar a entrar algumas influências políticas e do mundo neste ministério, porque o meu servo eu tirei da terra. E o Senhor começava a me mostrar, irmãos, e eu via cenas deploráveis de crente. Eu via assim como discutindo. Eu vou ficar com o setor tal, com a igreja do estado tal. E eles citavam, irmãos, lá no Rio de Janeiro tem a congregação tal, ela fatura tanto por mês. Não, não é você que vai cuidar desse setor. Eu sou mais velho, eu que vou cuidar. E discutiam aquela família sobre aquele patrimônio ministerial. E aí eu dizia: meu Deus, ele está sozinho agonizando e as pessoas estão preocupadas com isso. Eu volto daquele lugar e quando eu chego de volta ao céu, saio daquela visão, ele começa a conversar comigo de novo. Ele disse: você não está entendendo nada. Mas um dia, o meu pai revelou ao seu filho sobre mim. E hoje você está vindo aqui porque era você que tinha que me ver e conhecer a minha história. Quando você anuncia no Google, os anúncios de busca são apenas o Comercial. começo. Seus anúncios aparecem. Voltando do Eu dizia: comercial. por que eu estou vendo isso? Ele disse: porque Deus, a sã doutrina, ela é corpo, alma e espírito, para que você não seja encontrado em falta diante do Deixa eu meu. falar uma coisa aqui. Eu tô ouvindo isso daqui, mas eu não acredito nesses revelamentos, não, viu? Vou deixar bem claro que não acredito nisso daí, não. Isso daqui é só para vocês esfregar na cara daquele povo lá que fala da sã doutrina. Foi revelação, é acima da Bíblia. Esfrega esse vídeo na cara deles. A irmã teve a revelação que o Davi Miranda, então, né? Esfrega na cara deles. Vocês gostam, aí a revelação não vale. Aí é a Bíblia, né? Meu Senhor. Eu por pouco não perdi minha salvação. Eu cometi muitos erros. Eu guardei a doutrina, mas por pouco eu perderia a minha salvação. E sabe por que eu estou aqui? Por causa das minhas obras ressoaram diante do Senhor. E o meu arrependimento sincero chegou diante do meu Senão Pai. as unhas E do foi a Lúcio ia pegar graça do ele. Senhor que me alcançou. E ele começava a falar para mim: continue ensinando sobre. Eu não gosto de julgar a vida de ninguém.
eu tenho muito respeito à memória de quem já foi, com exceção do Davi Miranda. Ele é a única pessoa que eu não respeito. A única pessoa que não respeitava a religião de ninguém. Só ele era bom, só ele prestava, ninguém prestava. Por conta disso, eu não tenho um pingo de respeito por ele. Sobre o amor. Fale para as pessoas serem misericordiosas, fazer misericórdia uma para com os outros. Pregue a doutrina do corpo. Renuncie às vaidades. Você está fazendo tudo certo. Camila Ferreira, com todo respeito à sua pessoa, você viu a capa do vídeo? Tem a imagem de uma jovem. Especula-se, não tenho como provar, mas especula-se que ela seja uma filha do Davi Miranda fora do casamento. Ela trabalha na Fundação Reviver, agora atingiu o cabelo, tá com colar no pescoço, tá vaidosa, coisa que é abominável. Ou seja, se realmente ela for filha do Davi Miranda, eu acho que ele não é tão santo assim, não. Fora do casamento. Olha que eu não estou nem entrando na história da Jarizete. Tem site aí falando que deu a notícia em primeira mão, mentira. Há tempos atrás nós já tocamos nesse assunto, da Jarizete e outras coisas. O espólio de Davi Miranda. Tem gente falando, fulano de tal recebe lá da herança do Davi Miranda. Já mostrei o espólio do Davi Miranda aqui no canal André, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz em 2017. Eu já fiz vídeo sobre isso. Mostrando aqui, falando dos, salvo engano, 8 veículos, 43 imóveis, fora ações que ele tinha e a herança de quase 100 milhões de reais. Um santo homem de Deus não deixa tudo isso de herança para os filhos e netos, vivendo da fé alheia, do nome de Jesus. Quantas pessoas foram humilhadas, deixaram de comer, deixaram de sustentar sua família, deixaram de pagar uma conta para dar dinheiro no voto do livramento, no carnê do aluguel. Inclusive, tem uma bomba aí sobre questão de aluguel. Eu vou dar um spoiler. Tá para estourar uma senhora de uma bomba. É uma denúncia gravíssima. Eu tô deixando o tempo rolar. Tem uma denúncia de aluguel de igreja que o santo homem de Deus não é tão santo assim como todo mundo pensava, não. E engraçado que os demônios lá revelavam o pecado de todo mundo, menos o dele, né? Mas vamos continuar. Todo respeito à tua pessoa, viu, Camila? Mas eu preciso dizer isso aqui. Preciso dizer aqui. Vamos lá. Rodopeia. Certo? Nem tudo é pecado como eu ensinei que era. Ele começou a falar, mas tem coisas que são pecado que nunca foi ensinado para o povo de Deus que é pecado. E se eles morrerem hoje, eles morrem sem salvação, porque não há quem ensine. E Deus te deu uma pérola, Deus te deu o dom do conhecimento da palavra, te deu o dom da sabedoria, o entendimento, e Ele te deu o ágape. Ele colocou uma porção de amor. Não tem espaço para o teu sentimento mais, porque é o meu Pai que colocou esse coração em ti. E aquela obra vai crescer muito. E tem muita gente subindo aqui no céu, que estão no céu, que vocês não sabem, que já vão no leito e se converter essa doutrina através do canal de vocês. E já estão aqui, vocês não ouviram falar dessas pessoas. Se converter à sã doutrina, não é mais a Jesus. Não é mais professar a fé em Cristo. É se converter à sã doutrina. Para vocês verem como que a pessoa... E ele falava para mim,
Pregue a santificação, corpo, alma e espírito. Não pode ser só um. Tem que estar os três alinhados para morar aqui no céu. E ele começava a falar. E ele dizia, vai ter você vai vir mais vezes aqui. E eu tenho muito para compartilhar, mas continue ensinando a doutrina, como o Pai tem te instruído. Você é muito... Se perguntar para ela quais são os 7 livros, Apocalipse diz que abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. Quantos livros são? Há teólogos que afirmam 7. Não estou dizendo que é esse o número, mas há teólogos que afirmam que são 7. Livro do pecado do corpo, livro do pecado da alma, enfim, ela não sabe nem o que ela está falando. Davi falou que ainda uniforme, tu vistes o meu corpo, tu já me viste antes de eu ser formado. Bom, enfim, não vou nem entrar nesse aspecto que... obediente. Aqui se fala muito de você. Não se contamine. Ele falava isso. E ele dizia que ele queria voltar, queria ter oportunidade de dizer para o povo que ele ensinou duramente a doutrina, que eles amassem Exato. as vidas e que eles fizessem misericórdia. Por isso que eu falo, E Deus eu deu a esse não ponho minha mão privilégio sobre a isso, não. nós e que a gente não desperdiçasse essa oportunidade. E ali, irmãos, eu saio daquela conversa e o anjo do Senhor começou a falar comigo. E ele falava, você não entendeu, você não teve contato com esse homem na terra. Mas o Senhor permitiu que você visse todas as cenas para que você mantenha a postura que o meu Pai mandou você estar. Santificação do corpo, alma e espírito. E ele começava a falar para mim que muitas pessoas, naquele momento, ele me mostrava uma cena. Sabe, eu vou fazer um resumo dessa experiência que você teve aqui com este grande homem de Deus. E ele dizia, aí abria um outro telão e eu vi uma experiência que a irmã Yara teve e ela falava aqui na roda. E ela dizia que o Senhor falava que a única igreja que estava ensinando a doutrina, a sã doutrina do Senhor, corretamente, verdadeira, era nós. E o Senhor disse, aí naquele momento eu via as pessoas se levantando com ira, porque ouviram esse testemunho. Diga adeus aos fios brancos do cabelo. Comercial, Chegou o novo shampoo rapaz, Gradual Man. a dona O do primeiro canal vai ficar shampoo que escurece de multimilionária, forma hein? natural e gradual os fios brancos. Voltando do comercial. E o Senhor me mostrava como que o coração dessas pessoas, mas como nós estamos pregando, como que pode ser só assim? Eu sou de doutrina também. E eu falei para ele, muitos se levantaram, porque tem muita gente pregando a doutrina. Aí ele disse, disseste bem. O meu pai não mentiu, o meu pai não mente. Quando ele deu a experiência à serva dele, ele sabe o que ele mostrou e ela sabe o que viu. E eu falava, por que você está me falando isso? Porque muitas igrejas desistem de doutrina, mas precisa-se ser ensinado. Não só a doutrina do corpo, hábitos e costumes, a doutrina da alma, a doutrina do espírito. E isso o meu Pai tem dado a vocês. E através de vocês, muitos serão ensinados. Ministérios serão transformados na santificação do corpo, alma e espírito. E assim eu volto daquela experiência maravilhada, irmãos. Maravilhada. E eu fiquei meio atordoada, tanto que eu falei com os irmãos, não falei tudo, eu não quis falar detalhes. E eu Sobrinha voltei da meio Chica. atordoada, pensativa, porque era muito real o que Sobrinha eu da via. Eu Chica. conversava no leito de morte e eu via lá no céu como ele estava diferente, né? Ali feliz, Exato. porque a graça do meu pai alcançou aquele Exato. grande homem de Deus, modelo de doutrina. Amém? Então eu entendi que ele fez uma obra muito linda, ele tinha muita intimidade. E aonde ele se encontrou em falta foi não ter pregado o amor. Mas ainda assim, o Senhor olhou para ele,
com olhar de misericórdia, porque tinha obras na mão daquele homem. Dizem que Amém, da igreja irmãos? da Vó Rosa. E eu tomei como exemplo, né? E eu fiquei feliz por Deus ter me mostrado isso. E eu não queria compartilhar com ninguém, porque eu queria confirmação. Eu já tinha tido duas confirmações. E essa é a terceira confirmação, essa que o Felipe trouxe da parte do Senhor. Amém? E este homem está no céu. O missionário Davi Miranda está Foi no que estava nos colo Infa? do Pai. Está no Não céu. estava nos Infa? Está ali na sua mansão, porque Lúcio? ele ganhou vidas para o Senhor. Amém, irmãos? Né? Como ele falou, ele deixou muito claro sobre muitas pessoas guardaram o corpo, mas não foram ensinadas. E ele falou um ponto que eu vi humildade nele, quando ele falou assim para mim: as pessoas, eles não estão preocupados comigo, eu aqui sofrendo, mas eu não os culpo, porque eu não ensinei o verdadeiro amor. Ele falou para mim, né? Aí eu fiquei com aquilo no meu coração, ele falando, né, das pessoas. E foi essa a minha experiência para compartilhar com os irmãos, amém?